Bom dia, sexto ano, coisa rica do meu coração, quantas saudades que eu tô de vocês, meus pequenininhos. Então, essa semana a gente tem um novo assunto que vai completar um pouquinho o assunto da última semana, que foi a análise do discurso. Essa semana a gente vai falar sobre o conhecimento de contexto. O que é o contexto, para que serve, qual a importância de se conhecer o contexto em um texto, certo? Então, primeiro de tudo, eu peço para que vocês anotem no caderno, tudo bonitinho, como se fosse a nossa matéria. Isso na tela de vocês é o nosso quadro. Coloquem lá a data, Rio, pontinho, pontinho, de abril de 2020. Coloquem a data, o nome da matéria e ao longo dos slides vão escrevendo as definições que eu vou apresentando para vocês, tudo bem? Agora, a princípio, o que a gente tem que ter em mente? O que é o contexto? O que essa palavra tem de tão importante que precisa ser estudada? O contexto é a relação entre o texto e a situação em que o texto ocorre dentro, em que o contexto, no caso, ocorre dentro do texto. É o conjunto de circunstâncias em que se produz a mensagem que se deseja emitir. O contexto, no caso, é o lugar e tempo, o emissor e o receptor, etc., e que permitem sua correta compreensão. O contexto, então, é a realidade, é quando se passa aquele texto, determinado texto que vai ser apresentado e que pode ser apresentado em algum lugar, certo? Se eu escrevo um texto em 1900 e bolinha, esse texto vai ter características dessa época e vai explicar o fato daquele texto ter aquelas características. Por exemplo, vocês, não sei se vocês assistem a Friends, aquela série, certo? Que tem aqueles seis amigos, Ross, Phoebe, Mônica, Chandler, Joey. Então, eu assisto, eu gosto bastante. Algumas pessoas reclamam muito de alguns episódios porque atualmente, para essas pessoas, alguns episódios são machistas, são homofóbicos, mas naquele contexto não era, certo? As pessoas não discutiam esse tema naquela época, naquela realidade, naquele tempo. Então não tem como a gente julgar uma obra do passado com o pensamento que a gente tem atualmente, entendeu? O contexto, então, é o tempo em que se passa aquela determinada ação. Os participantes que estão praticando aquela ação naquele determinado tempo, certo? Então, a gente tem que ter em mente, tomem nota, pausa a tela, copia tudo bonitinho no caderno e depois me ouve. Copiaram? Então vamos. Agora, a diferença entre texto e contexto. O texto é aquilo que está sendo escrito, aquilo que está sendo apresentado para nós leitores. Já o contexto é o que a gente vê por trás do texto. São as explicações para que aquele texto exista. O que fez aquele texto existir, por que aquele texto existe, quem escreveu, como escreveu, em que circunstâncias aquela pessoa escreveu. Essas circunstâncias são o contexto, certo? E saber por que é importante saber o contexto de determinada obra, porque isso facilita a interpretação do texto, seja ele filme, seja ele uma letra de música, seja ele um livro. Vou trazer para vocês agora um exemplo de música, por exemplo. A gente tem aqui a música Cálice, do Chico Buarque. Não sei se vocês já ouviram. Se não ouviram, eu coloquei aqui embaixo o link do YouTube para vocês poderem acessar e escutarem. É uma música muito bonita, certo? Eu vou ler para vocês primeiro apenas as duas primeiras estrofes, mais ou menos, da música, certo? E se a gente só lê essas estrofes, a gente conclui apenas que é um cara, um sujeito, que ele fala da dor dele, certo? E ele clama por Deus para que ele afaste dele esse cálice, esse sacrifício. Então, já ouviram essa frase? Pai, afasta de mim esse cálice. Então, para quem conhece, essa frase foi falada, foi dita por Jesus na cruz do Calvário. No caso, esse cálice é um sacrifício, certo? Afasta de mim esse sacrifício, essa dor, esse problema. O cara quer que Deus afaste dele esse problema. Se a gente só lê a letra da música, olha, eu vou ler um pouquinho da letra. Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta ao peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser o filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Certo? Vocês que ainda não viram uma certa matéria em história, se vocês só lerem essa letra da música, é que vocês concluem o quê? Hein? Me digam lá no mural, caso vocês queiram, caso tenham vergonha, me digam lá no privado. Vocês lendo aqui antes de ver a resposta no próximo slide, hein? Dá uma pausa aí, vai lá falar comigo, copia no caderno bonitinho esse exemplo, mas é aquilo que eu falei, a gente vai perceber um indivíduo angustiado que ele quer sair dessa dor, desse labuta é o mesmo que trabalho, tá? Então, mas percebendo agora, eu vou trazer para vocês qual é o contexto dessa música. Quando Chico Buarque escreveu essa música, o que estava acontecendo? O contexto histórico da música Cálice do Chico Buarque é o seguinte: ela foi colocada a público em 1968. O que acontecia no Brasil nessa época? Chico Buarque, vocês sabem, é brasileiro. Então, em 1968, o Brasil vivia o regime militar. E o que acontecia naquela época, hein? Acontecia na época do regime militar a censura aos meios de comunicação e aos artistas também. O que é a censura? O governo, ele proibia que as pessoas falassem coisas que iam contra o governo, coisas que falassem mal do governo. Então, tudo que era contra, que fazia o povo se rebelar contra o governo, era censurado. Não podia ir pro ar, não podia falar, não podia conversar sobre isso na rua, não podia passar na televisão, não podia ter em música isso, não poderiam falar essas coisas em música, certo? Então, por conta disso, algumas pessoas, alguns artistas desobedeciam essa censura e o castigo deles era o exílio. O que é o exílio? É ser expatriado. Ele foi expulso do Brasil e enviado para outro país, como por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas o poeta Ferreira Goulart. Ferreira Goulart é um poeta brasileiro que ele foi exilado na época do regime militar, assim como Caetano Veloso também foi, certo? Então, os que não eram exilados, eles tinham até castigos piores, como por exemplo a tortura ou a prisão. Sabendo, então, desse tipo de contexto, dessas coisas que aconteciam na época da música, a gente vê a música com um pouco mais de esperteza. Não vê só como um sujeito que quer que afaste a dor dele. Ele está falando da ditadura, Chico Buarque, nessa música. Quando ele fala, mesmo calada a boca, por que a boca está calada? Porque eles não podem falar. Os artistas, eles são proibidos de dizer abertamente o que eles pensam no governo. Mas mesmo calada, para ele resta o peito, a vontade dele, o coração dele, a alma dele, que ainda está aberta e liberta, e por isso que a rua, a cidade não está em silêncio. O silêncio na cidade não se escuta, certo? Não está em silêncio a cidade. Está em alvoroço, os pensamentos estão ecoando. Então a gente percebe que esse cálice não é só um sacrifício. Pai, afasta de mim esse cálice. Já viram Kiko falando cálice, cálice? Então, é a mesma coisa. Se você só escutar a música, tanto esse cálice pode ser duas coisas. Pode ser tanto o cálice de sacrifício, como também pode ser o cálice de cala a boca, o cálice da censura, certo? O cálice mesmo de K-S-A-L-E tracinho S-E, certo? Então, essa música, muitas músicas desse período histórico, elas são construídas com muitas metáforas. O que é metáfora? Metáfora é uma comparação. Estou comparando uma coisa com a outra, certo? Mesmo calada a boca, eu comparo a censura com o ato de fechar a boca, certo? Estou comparando. Ela é feita, essas músicas, muitas são construídas com figuras de linguagem para quê? Para que a censura não perceba a crítica e deixe passar.
Então, ele só conseguiu publicar a música por causa disso, por conta de que em nenhum momento da música ele fala sobre ditadura, ele não fala, nem em nenhum momento ele cita a censura, em nenhum momento ele cita o exílio, mas ele faz comparações que quem entende do contexto histórico, quem compreende, consegue chegar a essa conclusão, entendeu? Hum, Agora vamos analisar mais um exemplo, só que dessa vez um exemplo atual, certo? Em que nós vivemos o contexto, a realidade, a situação, a circunstância que fez com que alguém desenhasse essa chargezinha aqui. Aí tem um doutor que diz para o paciente, no caso o paciente é a China, certo? Seu diagnóstico indica que são duas as doenças que te acometem: o coronavírus e a xenofobia. Aí tem um monte de gente do lado de fora do consultório. Fora chineses, a culpa é da China, comedores de morcego. Então, entenderam a tirinha porque vocês vivem, certo? O contexto. Vocês vivem a realidade que está acontecendo atualmente. Mas se vier um marciano descer na Terra com seu disco voador e ler essa tirinha, ele vai entender por que, que as pessoas estão dizendo fora chineses? Não, porque a tirinha não fala. Mas a gente sabe que as pessoas estão sendo preconceituosas com a China porque o vírus veio de lá, certo? Estão xingando eles de comedores de morcego porque o vírus veio do morcego, de morcegos comercializados em feiras abertas e ilegais lá na China. A gente sabe disso, mas é o contexto. Mas a tirinha não fala em nenhum momento isso pra gente, certo? Agora entenderam bem o que quer dizer o contexto, o que é o contexto e como ele é importante para interpretar alguma coisa? Então, a gente sabe disso porque a gente vive. Então, resumindo, certinho, bonitinho, o contexto é a realidade de determinado texto. Quando ele foi escrito e que circunstância ajudou na construção desse texto, certo? Alguma dúvida? Nenhuma? Qualquer dúvida, não hesitem em me perguntar. Organizem bem bonitinho as informações no caderno de vocês. Decorem como só vocês sabem fazer. Se quiser colar a imagem no caderno para quem tem impressora em casa, para quem não tem, não tem problema. Se quiser desenhar também, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Se quiser me mandar foto do caderno de vocês depois, decoradinho, com desenho, tudo completinho, eu vou achar a coisa mais linda do mundo. Vou adorar saber que vocês estão estudando e empenhados, tá, gente? Tchau, tchau. Um beijo no coração de vocês.